Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Vitor Felipe, sou graduando em Ciências Econômicas e membro do PET Economia da Unesp. Gostaria de agradecer a todos e a todas aqui presentes e principalmente a Sandra por ter aceitado o nosso convite para estar aqui hoje. Antes de passar a palavra para a Sandra, eu gostaria de pedir que todos deixem seus microfones e câmeras desligados durante a apresentação. No final da exposição, será disponibilizado um tempo para que as dúvidas possam ser enviadas pelo chat, pelo microfone, e também, caso vocês queiram ligar suas câmeras após a exposição, será muito bem-vindo. O tema da nossa oficina para pesquisa de hoje será pesquisa em base de dados. A primeira oficina de uma série de 3 oficinas que o PET está organizando. A próxima será no dia 1/6, no mesmo horário e com o tema de plágio. E no dia 9 de junho ocorrerá sobre as normas da ABNT. Vou fazer agora uma apresentação breve sobre a Sandra. Sandra Pedro da Silva possui graduação em Biblioteconomia e Ciência da Informação pela Universidade Federal de São Carlos, em 2006. Ela também é especialista em gestão de unidades em informação pela Unicep. Atualmente é supervisora da seção técnica e diretora da biblioteca da Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara, da FCELAR. E ela atua nos seguintes temas: Semana da Biblioteca, pesquisas bibliográficas, bases de dados, atendimento ao usuário, cursos e treinamentos, entre outros. No final da exposição, vai haver um formulário de feedback do evento para que vocês possam avaliar como que ocorreu sobre o tema e também para que vocês possam receber o certificado de presença do evento de hoje. Eu passo agora a palavra para a Sandra e para a Suzana, caso queiram falar alguma coisa. Não, eu só queria aproveitar e agradecer a Sandra por estar aqui, né, representando a biblioteca, trazendo aí a expertise de vocês para os alunos, né, que são a grande maioria que são alunos de economia. Então, eu queria agradecer e queria dizer para os alunos que tenham, assim, uma boa participação, aproveitar para tirar todas as dúvidas, né, e para a gente poder seguir aí fazendo uma pesquisa com qualidade. Muito obrigada. Eu agradeço aí o convite, né, e a parceria com vocês aí do PET, em conjunto com a professora Suzana. A biblioteca, a gente fica muito feliz em poder participar de atividades desse tipo, né, em que a gente pode conversar um pouco com vocês, entender um pouco, né, como as pesquisas, como vocês estão no desenvolvimento, né, dos trabalhos, dos projetos, que de alguma forma a gente possa contribuir e ajudar aí vocês na elaboração aí dos conteúdos, tá? A oficina, eu monto ela de uma forma para instigar vocês a fazerem as pesquisas, tá? Então, eu vou mostrar algumas bases, explicar um pouco sobre a questão das bases de dados, mas, às vezes, vai acontecer de vocês terem mais vontade, né, de fazer as pesquisas, procurar mais sobre essas informações das bases e tirar depois a dúvida com a gente, né, fazer um acompanhamento da pesquisa em si, e aí a gente pode atender de uma forma mais especializada, dependendo da demanda, né? Ou mesmo, às vezes, dependendo de um grupo de pesquisa específico, né? Às vezes tem 3, 4 pessoas que têm o mesmo tema, ou temas próximos, né? A gente pode montar grupos, assim, para poder fazer esse melhor acompanhamento aí das buscas com vocês, tá? Não se sintam intimidados, vocês podem fazer perguntas depois no final, tirar dúvidas, que a gente está aqui nesse momento para isso, tá bom? Eu vou fazer agora a apresentação. Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Sim. Então, tá bom. Vamos lá. Então, eu começo falando um pouquinho sobre o que né, o que são as bases de dados. E eu pego essa citação da Hooley, de 2002, em que ela explica que é uma coleção geral e integrada de dados junto com a descrição deles, gerenciada de forma a atender a diferentes necessidades de seus usuários. Ou seja, as bases de dados reúnem, né, as informações específicas, sendo elas de
artigos científicos, e-books, teses e dissertações, com o intuito, né, de atender às demandas das necessidades dos usuários, né? Então, nesse caso, ela reúne e integra as informações. E quando eu coloco um pouquinho de história, é para poder vocês entenderem um pouquinho do contexto que hoje aparece e apresenta as bases de dados, né? Alguns anos atrás, há uns 10, 15 anos atrás, as bases de dados, elas eram encontradas nas bibliotecas, não com esse sistema hoje que a gente entra para fazer as buscas, mas com um formato diferente, que era os CD-ROMs, né? Então, tinham pilhas e pilhas de CD-ROMs em que a pessoa, para poder fazer a pesquisa, ela ia CD por CD para fazer pesquisa daquele determinado tema. Anterior a isso, como que era feita as pesquisas? Era direto nas revistas das bibliotecas, né? Então, o pesquisador ia diretamente na biblioteca, ia periódico, revista por revista, procurando o tema de relevância para a sua pesquisa. E com o passar dos anos, com o avanço da tecnologia, isso possibilitou hoje o que a gente tem, que é o que a gente tem hoje as bases de dados, em que elas reúnem as informações, né, científicas, num determinado local, em que com a busca, né, é mais fácil e proveitoso para o pesquisador conseguir recuperar esse tipo de informação, né. O que hoje a gente sabe que facilita bastante é que nem um exemplo do portal de periódicos CAPES. Ele tem um metabuscador. Então, no momento que você faz a pesquisa pelo portal, você procura não só numa determinada base, e sim em todas que são indexadas pelo portal, né? Então, isso facilita muito hoje a vida do pesquisador. Por isso que a gente mostra, explica e fala um pouquinho dessa história para vocês entenderem, porque mostrando o intuito que a base tem hoje, né, de reunir informações, possibilitando o acesso e atender as demandas dos nossos usuários. E por que realizar pesquisa em bases de dados, né? Hoje, as bases de dados, elas não são gratuitas, elas são caras, né, e elas cobram um valor para a disponibilização do seu conteúdo. Então, no caso, a universidade, que é a Unesp, né, vocês têm acesso a esses conteúdos que a universidade e o CRUESP, né, acaba assinando por esse conteúdo para ser disponível para vocês como alunos, docente ou funcionário da universidade. Então, por isso, a gente explica da importância de aproveitar esse momento que vocês estão na universidade para fazer as buscas, né? Porque não é um conteúdo disponibilizado assim abertamente. Algumas bases sim, outras não. A maioria não, né? E as revistas científicas que passam, elas passam por um critério rigoroso de avaliação para elas serem inseridas nas bases de dados. Então, dentro delas, as revistas que estão disponíveis dentro das bases de dados são revistas que passaram por uma avaliação. Então, elas são revistas com uma avaliação melhores, né, melhores avaliadas, que é o Qualis, com um fator de impacto forte, né? Então, vocês sabem que o conteúdo que tem ali é um conteúdo muito relevante e importante. E as informações contidas nesses periódicos são sempre as mais atuais e de caráter científico, sendo resultado de pesquisas, né? E a busca de literatura relevante, a gente sabe, né, que serve de alicerce à investigação. Então, essa busca da literatura é muito importante para quando vocês estão fazendo o momento da pesquisa acadêmica de vocês. E por que realizar pesquisa em base de dados, né? Ainda eu coloco uma citação aqui da Graziosi, do Liebano e do Narras, que ele coloca: a pesquisa bibliográfica tem por finalidade conhecer as diferentes formas de contribuição científica que se realizaram sobre determinado assunto ou fenômeno. E o objetivo das bases de dados é fornecer a informação atualizada e confiável de acordo com a demanda desejada, isto é, oferecer a informação de que o usuário necessita. Quais as características que a gente observa das bases de dados?
Então, dependendo do assunto, né, a cobertura de assunto que ela aborda, as bases se diferenciam pelas áreas exatas, biológicas, humanas ou interdisciplinar, conhecido também como multidisciplinares. Os tipos de documentos indexados, né, a base indexa somente artigos de periódico ou livros, que são o caso dos e-books, teses e dissertações, entre outros documentos. Ou mesmo a linguagem de indexação. A maioria indexa por linguagem natural, em que os assuntos que o autor coloca no resumo é o que recupera o material. Outras já possuem um vocabulário controlado, em que a base indica os assuntos que o material é recuperado. Um exemplo disso é o Cielo, tá? Se vocês já fizeram algum tipo de busca pelo catálogo do Cielo, vocês vão perceber que ele possui um vocabulário controlado. Então, é por meio desse vocabulário que é utilizada a linguagem de indexação na base. Mas as outras bases, a maioria, utiliza a linguagem natural, que é o assunto que o autor coloca no resumo. Por isso que a gente fala a importância também de pensar nas palavras-chave e na elaboração do seu resumo, porque a gente destaca que o resumo é um material que o seu leitor irá ler, e se naquele conteúdo do resumo ele se identificar com pesquisa, né, para o seu trabalho, é ali que ele vai fazer a leitura e o uso do material em si. Então, a gente fala que o resumo e as palavras-chave é uma forma de fazer a propaganda do seu trabalho. Então, ele tem que ser bem feito e bem elaborado. Em questão às estratégias de busca, a gente sabe que precisa pensar um pouquinho em como que a gente vai elaborar essa estratégia para a gente colocar as informações na base para ela recuperar, tá? Então, a gente pensa assim, tem que analisar a identificação das palavras-chave, né, quais palavras que eu vou pensar aí para recuperar os termos da minha busca, os descritores, sinônimos, se o sinônimo, né, é o termo mais utilizado para aquela pesquisa que eu estou fazendo, os termos relacionados, são as palavras que se relacionam, né, para a minha busca, para a minha pesquisa, a identificação da língua, do documento, que serão recuperados, vamos supor, eu vou fazer uma pesquisa, eu estou procurando materiais somente em português, então eu vou tentar recuperar a língua do português, mas se você fizer um teste com a base e colocar termos na língua inglês, você vai ver que a quantidade de documentos recuperados vai ser muito maior, porque as bases, a maioria delas, são inglesas ou americanas. Então, nesse sentido, o conteúdo dos documentos em inglês é muito maior, tá? Então, a gente dá a dica de se você não tem o domínio da língua inglesa para poder iniciar esse contato aí, conseguir ter um estudo melhor da língua, né? Mas em outras línguas também você vai recuperar, no francês, no espanhol, também tem documentos dessas outras línguas. E também identificação de autores relevantes da sua área de pesquisa. Dependendo da determinada o assunto, né, que você pesquisa, determinada área, um autor acaba se destacando naquela área. Então, nesse caso, é importante você ler os materiais, os artigos, que esse autor se destaca na área, né? E também a identificação de periódicos relevantes. Dependendo da área e do assunto, um periódico acaba se destacando. E nas bases, né, eu vou mostrar para vocês rapidinho, você consegue identificar quais são esses periódicos que acabam se destacando e também os autores, tá? E continuando, a identificação do período, do ano, né? Dependendo do assunto que você coloca, recupera muitos documentos. Então, às vezes, é importante você especificar o período, nos últimos 5 anos, nos últimos 10 anos, pensar também em restrições, limitações da pesquisa, algo que vocês não querem, né, que recuperem na sua busca. Tipos de busca, né, a gente sabe que tem a busca simples e a avançada. Eu, particularmente, prefiro usar a busca avançada, que eu consigo colocar mais termos e recursos para minha busca. E, por fim, a questão dos operadores booleanos e os recursos de busca, que eu vou explicar agora para vocês como isso funciona.
No caso aqui, eu vou explicar um pouquinho como funciona os operadores booleanos, né? No primeiro exemplo, eu tenho o operador que é o OR, que ele significa ou, né? Ele tem o sentido sempre de ampliar a sua busca, tá? Então, no exemplo que eu tenho aqui, o termo eu coloco política econômica ou política fiscal. Como que a base entende na hora que eu coloco esses termos? Ela vai recuperar, vai procurar na base documentos que tenham o termo política econômica ou política fiscal. Então, o que, que vai acontecer? Ele vai ampliar a minha busca. Então, ele vai trazer maior quantidade de documentos, porque ele vai procurar os documentos que tenham esse termo, política econômica ou política fiscal, e não eles dois juntos, tá? Então, o sentido de ampliar. O AND, que significa e, ele tem o sentido de restringir, tá? Então, no caso do exemplo aqui, planejamento urbano e meio ambiente, ele vai procurar na base documentos que tenham o termo planejamento urbano junto com meio ambiente, tá? Então, o intuito aqui, ele vai restringir, ele vai procurar documentos que tenham os dois termos juntos, tá? E a questão do not, do não, que é no caso que a gente quer restringir ou excluir a informação. Então, um exemplo aqui, eu tenho o termo economia industrial e meio ambiente, que eu vou procurar os dois termos junto, not Brasil, que eu não quero que encontre informações com o Brasil, tá? Então, é o sentido que os operadores booleanos trabalham com a base, tá? Eu sempre explico como eles funcionam, porque a maioria das pessoas acabam se confundindo com os termos e com os operadores, e aí acaba tendo problema na hora que a gente faz a busca. E mais para frente eu vou mostrar para vocês como isso funciona na base, para ficar melhor exemplificado, tá bom? E com isso, a gente fala que a gente tem que pensar assim, traçar um perfil, né? Como que eu traço um perfil para eu pensar na questão da minha pesquisa? Então, eu tenho que escolher a temática, né, que eu vou abordar, depois, definir os objetivos da minha pesquisa, né, quais os objetivos que eu quero com essa minha pesquisa, o que eu quero atingir, né? Estabelecer ou conhecer os prazos da sua pesquisa, né? Isso é muito importante, período, prazo, fazer um breve detalhamento, conhecimento prévio sobre o tema a ser pesquisado, né? Porque às vezes, na hora que você for pensar na temática, você imagina um contexto, e aí a hora que você começa a pôr os objetivos, estabelece prazo, aí você faz um breve detalhamento e fala, não, não é isso que eu queria pesquisar, aí você muda a temática, né? Aí você vai aprimorando. E com isso a gente pensa em definir as palavras-chave, os delimitadores, o que eu quero e o que eu não quero da pesquisa, a questão do tempo, né, se eu quero fazer a minha pesquisa pensando nos mais recentes, nos últimos 5 anos, nos últimos 10 anos, espaço geográfico, se eu vou pensar na minha pesquisa no contexto só do universo da cidade de Araraquara, no estado de São Paulo, no Brasil, América do Norte, América do Sul e assim por diante. Questão da língua, se eu vou recuperar, encontrar documentos e trabalhar a questão do português com o espanhol, português com o inglês, o francês, né? Questão do problema, qual problema, né, que eu quero analisar, encontrar, problemática. E se caso eu preciso, eu posso reformular todo esse perfil que eu criei da minha pesquisa, tá? Isso aqui facilita muito, muito a vida do pesquisador na parte de quando você está montando a sua pesquisa, tá bom? E agora eu vou falar um pouquinho para vocês questão aos modos de acesso, tá? Como eu disse, as bases de dados, nem todas elas têm acesso livre, acesso gratuito, né? A maior parte delas tem a questão do acesso restrito. E como que ele é feito? Ele é feito ou via IP da universidade, em qualquer computador
de dentro da universidade, vocês vão ter o acesso ao conteúdo das bases de dados que são assinados, né, sendo ele nos laboratórios, né, da universidade, os computadores da biblioteca, nos departamentos, o IP da universidade autoriza esse acesso. Ou pelo VPN, né, que a gente conhece da Unesp, que é o Virtual Private Network. O VPN, vocês como alunos, vocês têm acesso ao conteúdo pago via VPN, que é um acesso remoto para que vocês tenham acesso ao conteúdo assinado, né, que a universidade assina. E para outras instituições, principalmente as universidades federais, a gente tem o CAFé, que é para instituições conveniadas. A maioria das federais são conveniadas ao CAFé e outras instituições também. No site, na página do portal de periódicos CAPES, tem as informações das instituições que é conveniada, tá bom? E para o acesso ao VPN da Unesp, aqui está o link, né, certinho para que vocês possam acessar. Ele é bem simples, vocês acessam o link, tem um tutorial para você poder baixar as informações, né, para baixar no computador, e sempre que você for precisar fazer a pesquisa, é necessário você estar com o VPN logado, tá? Senão você não vai conseguir ter o acesso a todo o conteúdo que é assinado pela universidade, tá bom? Eu só coloquei o link aqui, as informações, para vocês saberem, para depois vocês entrarem no link para poder baixar o VPN no computador de vocês, porque ele depende da configuração do computador, tem um passo a passo lá, tudo bonitinho, tutorial para vocês seguirem, tá? Dependendo da configuração do computador. E vamos lá agora, continuando, para os tipos de bases de dados, né? Com o crescimento da quantidade de revistas e da publicação científica, existem diversos tipos de bases, e a seguir eu vou falar um pouquinho delas. Nós temos as bases referenciais, né, que elas referenciam as informações ou os dados, como nomes, endereços de instituições e outros dados típicos de cadastros, além de referências bibliográficas e resumos. Ou seja, elas têm todas as informações do conteúdo do material, menos o texto completo, tá? Então, aqui está um exemplo de 3 bases de dados que são referenciais. A gente tem a Easy Web of Knowledge, o Portal da Pesquisa e a Scopus. O que elas possuem de diferente para vocês entenderem um pouquinho? Além delas serem bases referenciais, se a base, o periódico ou a revista que estiver indexada na base dela possuir artigos e materiais de acesso aberto ou que a assinatura da Unesp possibilita o acesso ao conteúdo, elas têm uma ligação em que ela mostra para você que o conteúdo está disponível nesse acesso, tá? Então, o que elas fazem hoje? Elas facilitam um pouquinho essa busca, essa recuperação da informação, mas a gente explica que nem tudo que você procurar nessas bases, você vai achar o texto completo, tá? Porque elas são referenciais. O que ela tem ali é só um facilitador, no caso, se a universidade tem a assinatura e o acesso, para você ter o link do documento, então ela faz uma ligação, mas não é que ela é uma base de texto completo, tá bom? As bases textuais. São as bases que recuperam referências bibliográficas, resumos, endereço de autor, editores, texto e o texto completo dos artigos de periódicos eletrônicos, né? Aqui está um exemplo de algumas bases, mas tem muito mais, tá bom? São algumas que a gente destaca que são um pouco mais famosas. Tem um exemplo, a Gale, a JSTOR, Projeto Muse, a PepsiC, próprio Cielo, a Blackwell, a Science Direct, tá? São alguns exemplos de bases que têm texto completo, tá bom? E
as bases catalográficas. Elas apresentam o acervo de uma biblioteca ou rede de bibliotecas, que é o que vocês conhecem hoje, que é o catálogo da biblioteca da Unesp. Hoje, os catálogos das bibliotecas evoluíram e passamos a ter portais de busca integrada, que além do acervo físico das bibliotecas, apresentam conteúdo digital. Então, lá no catálogo da biblioteca, vocês encontram, além da localização do que a gente tem de conteúdo, de material impresso na biblioteca para ser emprestado, né, também o conteúdo digital. Um exemplo desses conteúdos são as teses e dissertações que a gente tem online, os artigos, né, que a gente tem de assinatura, e os e-books assinados também. Um exemplo de portais de busca integrada é o caso da Unesp, conhecido como catálogo hoje que a gente tem o Atena, e da USP, é conhecido como CIB, tá? Então, são dois modelos de catálogos de busca integrada. Aí eu vou falar só um pouquinho sobre o Atena, né, que é o nosso portal, que ele disponibiliza, né, como eu falei para vocês, além do acervo físico impresso das bibliotecas, como conteúdo digital assinado pelo Unesp, Cruesp e o portal de periódicos da CAPES. Esse conteúdo assinado é disponível para alunos, docentes e servidores, e para acessar, você entra no link da página da biblioteca. Aqui eu coloquei para vocês o link da página, tá? Para caso alguém não conheça. Aqui tem a carinha da nossa página da biblioteca, só para vocês verem um pouquinho, né? E aqui na parte inferior é onde a gente faz a pesquisa, tá? Eu costumo já, para a questão da pesquisa que a gente está em base de dados, eu vou direto na pesquisa avançada, tá bom? E aqui está um exemplo de documento que eu encontrei com o termo, coloquei o termo agressão virtual. Aqui na lateral, o tipo de documento, né, que ele fala, se é um artigo, se é um livro, né, ele coloca sempre essa informação na lateral, e as informações sobre o material. Então, ele tem aqui no meio da tela, informações, e aqui eu tenho as disponibilidades pelos filtros. Mas eu vou entrar rapidamente agora no catálogo da biblioteca. Opa. Só para vocês, apresentar para você uma pesquisa na área de vocês de economia, tá? Eu venho aqui na página da FCL, biblioteca. Vou clicar aqui em pesquisa avançada direto. É normal ele demorar assim um pouquinho, tá, gente, para rodar a página, porque eu tô com o VPN conectado, tá? É normal essa demora. Então, eu tô aqui, ó, no catálogo da biblioteca, no Atena. Aqui eu tenho meus termos de busca, da busca avançada, e aqui eu posso escolher se eu quero pesquisar em qualquer campo, título, autor, assunto, ou ISN que eu tiver. Se eu quero procurar o termo que contém essa palavra, é exato essa palavra ou começa com essa palavra, tá? Então, aqui eu vou fazer um exemplo de busca, só para exemplificar. Então, eu peguei política econômica, colocando em qualquer campo, contém, vou utilizar o operador booleano aqui, ó, tá vendo? E ou não, vou colocar o ou, que ele vai ampliar, só para a gente fazer como teste. Vou utilizar qualquer campo, contém, e vou procurar com o termo política fiscal. E vou fazer uma busca. Só para vocês perceberem na hora que a gente utiliza os operadores booleanos, tá? Olha, ele fez a busca. Olha a quantidade de documentos que ele recuperou. 651.266 resultados, tá? Então, muita coisa.
Se eu trabalhar aqui somente com assunto, nos dois campos, e eu utilizar é exato nos dois, eu vou fazer a busca para ver quanto de documento ele vai recuperar. Ele já diminuiu, ó, para 5.427 resultados, tá? Se eu trocar aqui o ou, que ele está ampliando, por e, vou fazer a busca aqui para vocês verem quanto que ele vai recuperar. Ele baixou para 57 resultados. Só para vocês sentirem e perceberem como que a base trabalha, tá? Se eu quiser desses 57 utilizar outro campo, posso adicionar aqui outros campos. Eu posso colocar a questão dos últimos 5 anos, dos últimos 10 anos aqui, e aí eu vou criando formas de refinar a minha busca, tá? Aqui, olhando um pouco o resultado da busca, então eu vejo quando é livro, tenho aqui a questão do título, a informação do autor, né, que ele está disponível na biblioteca, e quando ele está online, procurar um aqui que está online, ele tem a informação do disponível online. Deixa eu pegar um exemplo aqui para vocês verem. Aqui, ó, um exemplo, disponível online, tá? Então, nesse caso, eu clico, como ele está online, nessa opção, ele vai abrir outra caixinha. Ele demora assim mesmo, tá, gente? Opa. Que eu acho que agora foi o meu computador ou a minha internet. Esses imprevistos sempre acontecem, tá, gente? Tô acostumada já. Deixa eu atualizar a página para ver se melhora. Ele perdeu a busca, eu acho. Ah, não. Abriu. Quando a gente clica, né, no disponível online, ele abre essa outra tela, tá? Que é redirecionando o acesso. Então, no caso aqui, ele fala disponibilidade e que o conteúdo é assinado pela Pearson, que é uma outra base de dados que a Unesp assina. Eu clico nela e ele vai abrir o material. A base redireciona para a gente abrir o material. Enquanto ele está aqui abrindo, que ele demora um pouquinho, eu vou mostrar para vocês lá as formas de refinamento. Só um minutinho.
Deixa eu ver se ele abriu aqui. Tá abrindo. Isso, aqui tá a capinha do material e aqui eu posso fazendo a leitura, né? Ou aqui pelas setinhas, posso alterar aqui embaixo. Se vocês estiverem logados, né, ele tem esses recursos aqui de marcar texto, marcar página, e aí ele fica salvo no login de vocês. Então, você pode utilizar esses recursos para a leitura do documento quando vocês estiverem fazendo a leitura do livro, tá bom? Até eu brinco com o pessoal, falo assim, o que vocês não podem fazer no livro físico da biblioteca aqui, vocês podem fazer, né? Acabo brincando com o pessoal. Aqui não tá me ajudando aqui muito. Queria mostrar para vocês aqui. Agora vai mostrar. Aqui do lado direito, aqui a gente mostra um pouco a questão dos filtros, né, para a gente refinar. Então, se eu quiser só o que é disponível online, posso refinar minha busca, alguns termos, né, que ele foi encontrando, esse número entre parênteses significa a quantidade de documentos que ela recupera, tá? Então, com política fiscal, ela recuperou 23, o termo em inglês 17, 16 com política econômica, então aqui ele mostra alguns outros termos que vocês podem olhar, questão de autor, né, no caso aqui, esse tem 2 documentos, esse tem 1, e assim por diante, dependendo do assunto, o destaque aqui para o autor vai aparecendo vários documentos, é onde a gente fala que ele é um autor relevante naquela área, naquele assunto, quais as bases, onde está indexado os documentos, tá? Ao exemplo da Gale, que eu falei para vocês, aqui tem até o Cielo Colômbia. Os tipos de recurso, quantos artigos, quantos livros, dissertações, título de periódico, ó, quais que se destacam, né, a quantidade de documentos que a base recuperou, idioma, né, quantos em inglês, português, espanhol, até em japonês, e aqui a questão do conteúdo das bibliotecas, né, do impresso das bibliotecas. Então, aqui é uma forma na lateral de refinamento, que auxilia vocês na hora que estiver fazendo a busca e a pesquisa, tá? Então, aqui eu quis mostrar um pouquinho mais para vocês sobre essa questão do Atena, desses recursos, para vocês terem uma ideia, porque o portal de periódicos CAPES é bem parecido com isso, tá? Agora eu vou dar continuidade aqui, falar um pouquinho do portal de periódicos da CAPES, tá? O conteúdo inicial do portal, em 1990, ele contava com um acervo de 1.419 periódicos e mais de 9 bases referenciais em todas as áreas do conhecimento. Hoje, já o portal, ele é uma biblioteca virtual. Então, ele reúne e disponibiliza às instituições de ensino e pesquisa no Brasil o melhor da produção científica internacional. Então, ele conta com um acervo hoje de mais de 38 mil títulos com texto completo, 134 bases referenciais, 11 bases dedicadas exclusivamente a patentes, além de livros, enciclopédia, obras de referências, normas técnicas, estatísticas e conteúdo audiovisual, tá? Então, para vocês perceberem como o portal se desenvolveu e ele continua, né, se desenvolvendo com o passar dos anos. Então, ele é um ponto forte de referência aí para as pesquisas. Eu mostro aqui um pouquinho a questão das estatísticas de uso, né? O primeiro gráfico aqui a gente vê questão do crescimento do total de acessos ao texto completo. Então, o conteúdo aí do acesso a esse conteúdo de texto completo, conforme passam os anos, né, ele vai crescendo e bastante. O crescimento do número de acesso ao portal, né, então, o acesso a bases referenciais, que é o azulzinho, e o verdinho aos textos completos. Então, o portal de periódicos, ele tem como missão
promover o fortalecimento dos programas de pós-graduação no Brasil por meio da democratização do acesso online à informação científica internacional e de alto nível. O endereço do portal de periódicos da CAPES é esse aqui, tá? Eu vou entrar um pouquinho para mostrar para vocês rapidamente a questão da busca, como que vocês localizam. Aqui é a carinha do portal, mas eu vou entrar rapidinho aqui para vocês verem. Vou fechar esse aqui. Fechar esse. Quando eu digito aqui no meu computador, ele já aparece. O que eu preciso? Está com o meu VPN logado, para que na hora que eu acesso ao conteúdo da base, eu já tenho acesso ao material assinado pela Unesp e pelo CRUESP, tá? Então, sempre que vocês forem fazer o acesso ao portal de periódicos, tem que estar com o VPN ligado, conectado. Se vocês acessam sem o conectado, sem estar conectado, ele não aparece essa informação da universidade aqui no superior, na parte superior da tela aqui, tá? Então, como eu estou conectado, aparece o nome da universidade. Se caso a pessoa não faça convênio com a Unesp, né, for de outra universidade, tem o acesso via CAF. Então, aqui nesse link, aqui na parte superior, tem o acesso à CAF e as instituições que têm esse convênio, tá? Aqui eu tenho o meu espaço, que vocês podem fazer um cadastro, tá? No portal de periódicos, esse cadastro é gratuito e vocês podem ter o recurso de salvar a busca, salvar documentos, tá? Que é bem interessante você ter o acesso aqui pelo portal de periódicos da CAPES. Ele é simples de fazer, pede nome completo, CPF, que instituição você é vinculado, e depois você tem o acesso ao espaço, a esse ambiente, tá? Eu vou até conectar aqui o meu, para mostrar para vocês um pouquinho desse recurso, rapidamente. Acho que essa é a minha pessoa. Vou colocar aqui. E não consegui. Eu vou entrar sem o cadastro, só para a gente fazer os testes. Depois eu entro aqui, eu recupero a senha e entro para vocês verem o acesso. Então, para eu fazer a busca aqui no catálogo, eu posso fazer nesse campo do meio aqui da tela, nesse quadrado, né? Então, eu posso fazer a busca por assunto, ou pelo periódico, ou pelo livro, ou pela base, ou pela busca do assunto, eu venho aqui direto em busca avançada, tá? Ou aqui na lateral também tem esses mesmos recursos para eu fazer a busca. Aqui na parte inferior da tela tem alguns informativos da CAPES, né, que ela coloca, alguns vídeos, inclusive aqui tem a questão de alguns treinamentos que eles oferecem, eu já participei de vários, né, e aqui a questão dos parceiros que fazem parte com o portal. Tem alguns materiais didáticos, perguntas frequentes aqui, que dá todo um suporte, tá bom? Então, eu vou direto aqui em busca avançada, só para mostrar para vocês como é bem simples para fazer a pesquisa, tá? Então, ele apresenta aqui as mesmas informações que tem lá, que eu mostrei para vocês no catálogo Atena da biblioteca. Então, eu posso escolher por qualquer campo, no título, como autor ou no assunto, tá? E aqui também contém o termo, é exato, começa com. Então, eu posso fazer aqui o mesmo teste que eu fiz lá no catálogo, só para vocês terem uma ideia do quanto que ele vai recuperar. Vou colocar o end novamente para a gente fazer o teste. Para vocês perceberem que é da mesma forma.
tá? Política fiscal. Eu vou colocar o OR primeiro e vou fazer a busca. Como o OR ele amplia, ele vai dar uma visão dele recuperando em tudo. Então, ó, o total que ele recuperou, 60.040 documentos, né? Se a gente observar, ele deu uma quantidade menor que o catálogo da biblioteca. Sim. Por quê? Porque o catálogo da biblioteca, além do recurso assinado, do conteúdo assinado pela universidade, a gente tem o material impresso das bibliotecas, por isso que ele é maior do que esse conteúdo que está aqui no portal de periódicos da CAPES, tá? E aqui ele apresenta os documentos, ó. Então, ele tem a questão de se ele é um artigo, título, autor, um breve resumo, que ele é texto completo disponível, e se eu quiser o acesso, eu clico aqui, exibir online. Ele abre essa janelinha de quem está disponibilizando. Eu não gosto particularmente dessa janela pequenininha, então eu clico aqui, abrir fonte, uma nova janela, que ele abre uma tela bem maior. E aqui ele mostra o material, tá? Então, eu tenho um resumo aqui, tudo bonitinho. Vou deixar aqui. O DOI. Estou tentando achar o texto completo. Tem alguns casos em que ele pede para acessar outro clique. Às vezes, com clique somente ele não aparece. Que aí ele redireciona para a revista. Tem alguns que ele já aparece ali o texto completo, tá? Então tem que ter um pouquinho de paciência aí na hora que a gente vai consultar. Aqui o PDF do material, tá bom? Então, esse é um exemplo que teve que acessar o DOI, que redirecionou na revista, para poder ter o acesso. Outros, às vezes, dá o link direto. Depende muito da revista ou da base, tá? Então, essa é a carinha dela, da base. Aqui o que mudou é que lá no catálogo da biblioteca era do lado direito os filtros. Aqui é do lado esquerdo, tá? Então, aqui eu tenho as formas de refinamento, né? Por tipo de material, assunto, o autor, tá? Aqui o período que tem na base, que isso é bem bacana que aparece. A coleção, né? Qual base que ela está indexada, o idioma, o título em destaque, tá? E aqui outras sugestões de pesquisas, tá? Então, ele mostra aqui embaixo. Eu vou utilizar agora o termo do end, só para vocês verem que ele faz da mesma forma, ó, como ele diminuiu, tá? Então, é a forma como a gente trabalha com a base. Se eu utilizar aqui também só no assunto, que quando a gente coloca em qualquer lugar, ele procura em outros locais também. No assunto, ele só vai nas palavras-chave. E acabou reduzindo para 86, tá bom? Dependendo do tema, às vezes tem alguns e-books também. Depois eu vou acessar para vocês. Tem um exemplo desse aqui. Vou ir no Exibir Online, para mostrar para vocês um outro texto. Aqui está o material. Aqui o resumo. Que ele vai abrindo bem devagarzinho. Ou você pode fazer a leitura por aqui, no próprio HTML. E aqui eu tenho a opção de fazer download, imprimir, né? Ou salvar no Google Drive, na nuvem, mandar por e-mail, tem os recursos para o artigo, tá?
Então, essa aqui é a carinha de como o portal de periódicos da CAPES mostra o conteúdo, tá? Vocês observaram, ele é bem tranquilo, tá? No caso, quando eu estou conectada lá no meu espaço, eu quero adicionar esse material na minha busca, armazenar, eu venho aqui nessa estrelinha e seleciono. Então, conforme eu vou selecionando aqui, esse é interessante, né, esse outro, para mim, achei legal, eu vou adicionando no meu ambiente. Então, ele vai salvando lá naquele espaço, como se fosse uma pastinha sua, né, de informações. E você pode, depois, um outro momento, querer entrar lá naquele seu espaço no ambiente e olhar com calma o conteúdo que você pesquisou, então você pode fazer a pesquisa por ali, olhar com calma, verificar esse conteúdo, tá? E salva nesse seu ambiente, nesse seu espaço, tá bom? Eu vou mostrar aqui para vocês que se você tiver alguma revista, algum título de revista que você quer saber se possui assinatura no portal de periódicos da CAPES, você pode consultar por aqui, tá? Então, se você tiver o título da revista ou o número do ISSN, você pode ter o acesso, tá? Eu só vou colocar o termo como economia, só para vocês terem uma ideia da quantidade de revistas que a base tem somente no título com o termo economia, tá? Então, ele recuperou, 95 resultados, então tem bastante conteúdo aí da área de economia, que depois vocês podem olhar com calma, tá? Então, um exemplo aqui, eu vou clicar, só clicar no título, ele vai apresentar para a gente a informação, sobre a revista, que ela tem texto completo disponível pela essa base, desde qual período, o volume que ela tem até o atual, e as informações do título abreviado, tá? E para eu ter acesso, é só eu clicar aqui. Isso é para periódico, para revista. Se eu quiser buscar um livro, um e-book, no portal de periódicos CAPES, eu também posso fazer essa busca. Vou só para exemplificar, procurar aqui só com o termo economia, tá? Só para a gente exemplificar. Aqui ele colocou 15 resultados, tá? Então, aqui são alguns títulos que ele buscou, que tem o termo economia, com o assunto economia, né? Que ele tem aqui para a gente ler. Eu vou clicar só num exemplo aqui desse, de economia e movimentos sociais na América Latina. Se clicar no título, ele vai direto aqui para o link novamente, ou você pode clicar direto aqui no link, que ele já vai abrir a aba para o livro. Nesse caso, ele é um livro do próprio Cielo Books, né? Então, ele tem as informações do organizador, o ano, quantas páginas, o DOI, tudo bonitinho. E o que eu acho bem bacana é que ele te mostra o sumário, né, do livro. Então, você não precisa ler o livro inteiro, só pelo sumário você verifica aqui os capítulos, né, que são interessantes, e você pode ir direto aqui, ou no PDF, ou para visualizá-lo, tá? É bem tranquilo. Do que eu percebo de conteúdos assinados, né, do próprio portal de periódicos, conforme a gente vai passando os meses, eu percebo um avanço, assim, crescente de assinaturas, de acesso aos e-books, tá? Então, é bem bacana aí o investimento que o portal de periódicos CAPES faz. Daqui eu tenho o capítulo que eu selecionei, tá? Só para exemplificar para vocês. Ou eu posso procurar uma base específica. No caso aqui, um exemplo da Scopus, que eu falei, só para vocês terem uma ideia da carinha dela. Eu entro diretamente, ela redireciona para eu entrar direto naquela base, tá? É mais para... questão da base é mais para exemplificar para vocês, né, para mostrar a carinha, como a base se apresenta.
ela é bem simples, ó, não tem muita coisa. Então, na hora que for pesquisar, a gente clica aqui nesse campo, né, para pesquisar documentos, e aqui eu escolho se eu quero um autor, qualquer palavra, no título do artigo, resumo, keywords, somente artigo, somente keywords, filiação de nome, tudo mais. Mas ela é bem, elas são, as bases ultimamente elas dão uma carinha mais clean, assim, mais fáceis de mexer. E se eu quiser adicionar termos para minha busca, para virar busca avançada, eu posso adicionar quantos termos eu quiser, posso ir adicionando aqui, tá? O que eu acho, assim, que é interessante para vocês é saber mesmo essa questão da busca aqui no portal, que ele busca em todas as bases, né? Então, necessariamente eu não preciso ir numa base específica, então ali ele vai varrer e buscar em todas as bases para me trazer o resultado, tá bom? Então, essa é a carinha do portal, esses são os recursos, ele é bem tranquilo, e espero que vocês façam bastante buscas. Agora eu vou falar um pouquinho da questão do Cielo, tá? Que o Cielo é uma biblioteca eletrônica que abrange uma coleção selecionada de periódicos científicos brasileiros, e o projeto tem por objetivo o desenvolvimento de uma metodologia comum para a preparação, armazenamento, disseminação e avaliação da produção científica em formato eletrônico. Esse é o endereço do Cielo. Eu não vou entrar agora no site em si, por conta tanto do tempo e tudo mais, e que a maioria das pessoas já conhece um pouquinho a carinha do Cielo, que quando você faz a busca pelo próprio Google, acaba remetendo aos documentos do Cielo, tá bom? Então, só mostrando aqui a carinha, pesquisa de artigos, né, que a gente faz por aqui, e do Cielo é isso, tá? Agora eu vou falar um pouquinho do catálogo de teses e dissertações da CAPES, porque eu acabo falando um pouquinho do catálogo das teses, né? Porque para poder fazer o levantamento para uma pesquisa científica, é muito importante vocês fazerem um levantamento inicial das teses e dissertações para ver o que já foi estudado, o que está sendo pesquisado de informação naquela área, né? Então, ela é uma boa fonte de informação, principalmente agora para o início da pesquisa. Então, agora específico sobre o portal de periódicos da CAPES, ela é uma plataforma que tem como objetivo facilitar o acesso a informações sobre teses e dissertações defendidas junto aos programas de pós-graduação do país, além de disponibilizar informações estatísticas acerca desse tipo de produção intelectual, e faz parte do portal de periódicos da instituição. Então, o acesso ao texto completo a gente tem após 2010, no catálogo de teses da CAPES, tá? Essa é a carinha do catálogo, ele é bem simples, com esse termo de busca aqui, não tem recurso de busca avançada, tá? Então, ele é bem simplesinho para fazer a busca. Então, no caso aqui, quando ele recupera o trabalho, ele aparece, né, quando não tem o texto completo, que ele é o trabalho anterior à plataforma Sucupira, e quando ele tem texto completo, ele aparece essa informação de detalhes, tá? E ali você tem o texto completo, que ele remete ao repositório da instituição da que pertence essa tese ou dissertação. Então, do catálogo da CAPES, é bem simples, ele é dessa forma que ele se apresenta, tá? O que eu vejo um pouquinho de dificuldade é quando a gente precisa trabalhar com termos, tá bom? Então, eu não consigo fazer um refinamento muito grande pelo catálogo de teses e dissertações da CAPES. E é por isso que eu acabo mostrando um pouquinho sobre o BDTD, que é a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, tá? Do IBICT. Então, o objetivo dela é reunir no seu portal de busca as teses e dissertações defendidas em todo o país e por brasileiros no exterior. E é um repositório associado ao IBICT e ao NDLTD. O endereço é esse aqui, tá? Como que ele apresenta, assim, a página? Então, ele tem essa carinha, né, da página em si, tem a questão da busca avançada e dos campos para você fazer uma busca um pouquinho mais refinada, tá? E você pode adicionar campos
na hora que você está fazendo a busca, tá? Então, ele tem um recurso a mais. Esse aqui é a caixinha, né, para a gente fazer a busca dos termos. E quando ele recupera, ele vem com o resultado aqui em cima, as instituições, né, quando a instituição tem o repositório, a quantidade de documentos ele coloca. E aqui a informação do título, né, o autor, quando ela foi defendida. E se eu quiser mais informações, eu clico em ver mais, tá? E é nesse ver mais que eu encontro o link do repositório da instituição em que ela foi defendida, tá? Como a CAPES tem documentos que não tem o texto completo, são as teses e dissertações mais antigas, tá? Então a gente acaba não tendo o texto completo. Somente a Unicamp, se vocês precisarem de tese e dissertações que foram defendidas da Unicamp, eles tiveram um trabalho de digitalização do conteúdo retrospectivo. Então, você acaba tendo acesso a esse conteúdo também, digital, tá bom? E aqui, falar um pouquinho para vocês de pesquisa em outras fontes, tá? Que são importantes aí, fontes também de acesso aberto, que é o caso dos repositórios institucionais. No caso, a Unesp tem, a USP, a Unicamp, as universidades federais também têm os repositórios. Pelo catálogo da biblioteca, vocês já têm acesso a todo o conteúdo do repositório institucional da Unesp, tá? O acesso também ao portal de periódicos da FCL, da Unesp, que o acesso é gratuito, é aberto, então você pode ter acesso a esse conteúdo. Se for para vocês fazerem a pesquisa no Google, a gente indica para usar o Google Acadêmico, que ele tem um pouco mais de recursos aí de armazenamento dos conteúdos, então a busca fica melhor do que você usar o Google geral, tá? Que acaba trazendo muita informação que não é relevante. E a questão também de fazer as buscas em bibliotecas nacionais, dependendo do conteúdo, se for um conteúdo histórico que vocês necessitam, as bibliotecas nacionais possuem esses materiais para acesso. O próprio site do IBGE, né, para dados estatísticos, e que eu sei também que vocês da área de economia utilizam bastante, né? O site do IBICT, que é a questão que abrange os assuntos de ciência e tecnologia, que é importante também para ter o acesso. E também a questão de glossário, dicionários e tesauros da área, porque eles são importantes fontes para você selecionar as palavras-chave para a sua busca. Então, é importante você procurar e selecionar um glossário ou um tesauro da área, para você, na hora de montar a sua trajetória de pesquisa, né, traçar a sua pesquisa. Então, por enquanto é isso. Eu quero agradecer a vocês, né, pelo tempo, pela disponibilidade. Se vocês precisarem de um acompanhamento melhor para as buscas, para os recursos, é só entrar em contato com a gente, com a biblioteca, né, eu e o pessoal lá atende vocês. Pode ser por e-mail, pode ser por telefone, nós temos também o Facebook, Instagram da biblioteca, para a gente poder dar um retorno aí para vocês e um acompanhamento aí nas pesquisas, tá? Aqui foi no intuito mesmo só de mostrar, demonstrar, foi rápido, mas caso vocês tenham dúvidas, vocês fiquem à vontade em conversar, tá bom? Sandra, novamente queria agradecer, né, pela exposição, foi uma exposição muito boa, agradecer também por você ter aceitado o convite. Eu acredito também, né, que essa exposição ela foi muito enriquecedora e muito esclarecedora, principalmente para quem está fazendo uma monografia, iniciação científica. Esses periódicos, por exemplo, que a universidade assina, era uma coisa assim que eu não sabia nem como acessar. Acredito que foi bem esclarecedor nesse sentido também. E também por conta da pandemia agora, né, que a gente está tendo que se virar para conseguir alguns conteúdos online, e é muito importante a gente saber, né, como utilizar essas ferramentas que, na maioria dos casos, são gratuitas, ou a universidade possui algum convênio. Eu achei muito interessante. Caso alguém tenha alguma dúvida, pode mandar aqui no chat mesmo. Se quiser ligar a câmera, se quiser ligar o microfone também, fiquem à vontade.
Eu tenho uma dúvida, seria mais um pouquinho a ver com BNT, né? Talvez até seria também para outra oficina. Mas, por exemplo, a gente utiliza muito essas referências e a gente tem que transformá-las em ABNT. Você tem alguma dica, assim, tipo, por exemplo, algum site, alguma coisa que meio que já deixa essa referência em ABNT? Olha, se for os conteúdos ali dos artigos que tem na página da biblioteca, tem uma parte aqui que ele já monta, quer ver? Deixa eu entrar aqui para mostrar para você. Peraí. Eu acabei esquecendo de mostrar esse recurso. Vou acessar aqui, que ele transforma em formato de referência. Pelo menos o que está aqui na página da biblioteca, né? Como recurso. Show. Vou apresentar novamente, só para você acompanhar. Vou utilizar o mesmo, vou colocar economia industrial para ficar diferente. Ó, vou mostrar nesse primeiro aqui, como exemplo, tá? Quando eu clico aqui no título, ele sempre abre aquela janelinha, né? Com as informações. Tá vendo essa informação enviar para? Então, eu tenho uns recursos aqui. O Mendeley é um gestor de referência, tá? Então, esse gestor de referência, você consegue exportar esse conteúdo, né, bibliográfico do livro para esse gestor de referência. Aqui eu tenho referência bibliográfica, tá vendo? Então, aqui, a hora que eu clico, ele vai montar no formato de referência. E aqui eu tenho os modelinhos, ó. Então, se eu quiser IMLA, APA, Chicago, Harvard, né? A BNT, a universidade está tentando ver de colocar o recurso da BNT aqui para gente, tá? Mas é próximo, assim, para a gente montar, pensar, assim, num recurso para referência, tá? Para ajudar ali, pelo menos, a ter as informações. É que ele está demorando um pouquinho, que eu tô com o VPN conectado, então ele demora, assim, para processar. Mas a gente tem a questão do Mendeley, que é um gestor de referência que a gente pode, a biblioteca, a gente dá alguns treinamentos para a questão do uso do Mendeley também. Se vocês quiserem, depois a gente pode se programar de mostrar para vocês. Tá vendo aqui? Ele ficou no formato Harvard, né? Que ele veio o autor, o ano aqui, o título, a cidade e editora. Para a BNT, o que ele vai mudar? Esse ano vai vir aqui no final, vírgula, o ano, tá? Então, pelo menos aqui a informação mais rápida, assim, para você conseguir, você tem. Mas a gente está vendo essa questão de, pelo menos, colocar a BNT aqui. Isso a gente está estudando para facilitar a vida de vocês também, tá? Então, esse é um recurso aí para ajudar no momento aí, para quando vocês tiverem a busca que tem. Mas o intuito é de, no futuro, a gente ter também da BNT ali para ajudá-los, tá? E é a questão do Mendeley, né? Que é um gestor de referência, ele é bem bacana, se vocês não conhecem. Ele possibilita, assim, vocês armazenar o conteúdo dos documentos que vocês têm no computador, e ali você gerencia ele depois de forma na hora que você está fazendo o texto no Word, você vai colocando as citações e ele já automaticamente já gera a referência lá no final para vocês. Ele ajuda bastante também, tá? Mas é importante saber
o básico, pelo menos as informações da norma, né, dos padrões da BNT, para vocês poderem gerenciar também o próprio Mendeley, tá? Porque mesmo para armazenar os conteúdos ali, você tem que ter pelo menos uma informação pelo menos pequena, né, simples, do padrão, né, das normas, para poder colocar da forma correta, para depois ele gerar a referência correta também, tá? E depois a gente pode depois conversar sobre, se a gente faz uma oficina também, eu mostro para vocês sobre o uso do Mendeley. Entendi, obrigado. Chegaram diversas dúvidas aqui no chat, eu vou ler elas. A primeira é da Márcia Fernandes. Qual a diferença entre a base de teses e dissertações da CAPES e do IBCT? Do BDTD, né? Isso aí todo mundo me pergunta. A única diferença que eu percebo é a questão do recurso da busca, tá? Que no da CAPES, você vai colocar os termos ali e fazer a recuperação. E dá um pouquinho mais de trabalho para você encontrar ali, se foi muito específico a tese ou a dissertação, o tema que você está procurando, tá? Agora, no BDTD, ele tem o recurso da busca avançada, tá? Então, isso facilita para você na hora de fazer a busca. São as únicas coisas que eu vi de diferente, tá? Mas as duas bases são bases ótimas em questão de você fazer esse levantamento do que já foi estudado e defendido aí na área científica que vocês estão procurando, tá bom? A próxima pergunta seria do Matheus. Ele perguntou em qual canal do YouTube será disponibilizada a oficina. O Lucas mandou aqui para ele. A próxima pergunta é da Rosemary Elza Finati. Sandra, a previsão de quando a biblioteca Deve Celular será reaberta? Não sei se a pergunta é válida nesse espaço. Outra pergunta. Foram digitalizadas algumas obras da biblioteca que estão disponíveis aos alunos? Uhum. Olha, Rosimeire, eu queria muito estar com a biblioteca reaberta. Você não tem ideia como a gente tem saudades da biblioteca aberta e de vocês lá utilizando o espaço, tá? Mas por conta ainda do estado que a gente está, né, no estado bem crítico, né? Então a gente, por enquanto, ainda está em teletrabalho sem o atendimento, né, de empréstimo e devolução. Mas a gente está montando e elaborando um plano de retomada que a gente sente a necessidade, tanto pelos alunos, né, e pelos próprios docentes, que precisam de, pelo menos, ter o empréstimo, né, das obras da biblioteca. Então, a gente está estudando isso, de melhorando, né, o estágio de Araraquara, a gente possa fazer essa abertura, mas no sentido de fazer empréstimos por agendamento, tá? Então, vocês poderão preencher um formulário, enviar as informações, e a gente vai separar a obra, marcar o dia e o horário para vocês irem retirar. Então, a gente sente essa necessidade, a gente sabe disso, vocês estão solicitando para nós, então a gente está estudando e montando esse plano, né, para poder ter essa reabertura por modo de agendamento, mas para utilizar o espaço não vai ser possível ainda, tá? Mas pelo menos para poder tirar, né, emprestar as obras que a gente tem na biblioteca. Então a gente está pensando nessa questão. A questão de digitalizar, como que a gente está trabalhando? O professor nos solicita, né, às vezes, parte de obra, um capítulo, ou mesmo algum aluno nos solicitam, a gente acaba fazendo esse tipo de trabalho, mas não estou conseguindo atender assim todo dia. Então, a gente vê, a gente está numa escala entre os servidores, a gente vai uma vez por semana, né, na biblioteca, e aí quem vai na biblioteca acaba atendendo essas demandas, tá? Então, a gente explica que por conta de direitos autorais, né, e tudo mais, a gente só pode fazer a digitalização de parte da obra, tá? Então, a gente não pode digitalizar o conteúdo inteiro. Mas a gente está atendendo as demandas principalmente dos docentes, tá? Porque o docente, ele sente o que os alunos necessitam ali para a disciplina, né, para os estudos, e aí fazem a solicitação para a gente está atendendo, tá bom? Então, se você precisar de alguma coisa, né, alguma parte de conteúdo, aí você pode entrar em contato com a gente, que a gente atende, tá bom? A próxima pergunta é da Márcia Fernandes.
As bases da CAPES e do IBICT possuem algum recurso que permita recuperar informação sobre estudos desenvolvidos sobre um tema, mas não em português ou não no Brasil? Eles direcionam para alguma base em que seja possível recuperar essas informações, por exemplo? Caso não, qual dica é possível passar neste sentido para buscas nesse universo mais amplo? Uhum. Ô, Márcia, infelizmente a CAPES e o IBICT é somente para teses e dissertações no Brasil, tá? Tanto que a do IBICT, ela tem a questão das teses defendidas estrangeiro. Então, se for do Brasil, mas foi defendida fora, você tem acesso a essas teses. Para a recuperação de teses do exterior, eu posso depois fazer um levantamento para você, para ver o que eu posso encontrar. Mas o que a gente, a maioria das vezes, acaba selecionando é por universidade, tá? Então, você entra para aquela universidade de um país e ali você vai ter o acesso. Mas eu posso depois fazer uma busca mais aprofundada nesse assunto e te passar a informação. Aí eu vou pedir depois para você passar para o Vitor e-mail, coisa desse tipo, para eu voltar ao contato com você. Ou você mesmo mandar um e-mail para mim lá na biblioteca, e aí eu te retorno com esse levantamento, pode ser? Ela falou, pode ser, aqui no chat. A próxima... Vieram dois comentários, né? Acredito que referente à dúvida que eu tinha. A Júlia da Silva Gutierrez Ruiz falou que o Mendeley dá para baixar e colocar os artigos nele, que ele gera referência à bibliografia, serve como extensão do Word. E ela falou que é muito bom saber também que dá para conectar o Mendeley com a biblioteca. Uhum. Sim, dá para fazer com o catálogo da biblioteca, e o portal de periódicos CAPES também tem esse recurso, viu, Júlia? É bem bacana. O Alexandre Camurça falou que se exportar para o Mendeley tem um recurso disponível para formatar automaticamente em ABNT. Uhum. A Rosângela comentou que na Biblioteca Nacional, através de sua base, tem como recuperar a informação em formato de referência bibliográfica, acredito como resposta para a Márcia. Uhum. E eu acredito que foram todas as dúvidas. A Gabriela mandou aqui no chat o documento para que vocês preencham o feedback do nosso evento e para que posteriormente sejam emitidos os certificados. Suzana, você gostaria de falar alguma coisa? Eu gostaria de fazer duas perguntas para a Sandra. Primeiro, Sandra, como é que eu verifico o índice de impacto de uma revista na base da Scopus? Uhum. Tem como fazer? Tem. Aí, no caso, tem que acessar o site da Scopus, né, a base da Scopus, colocar o nome da revista, e lá, a hora que ele recuperar, porque a revista também tem que estar indexada por ela, né? Se a revista não estiver indexada pela Scopus, aí ela não mostra esse índice, tá? E aí ele faz todo esse levantamento, ele mostra o índice, inclusive ele coloca até gráficos, assim, é bem bacana, né? Mas aí eu posso te mostrar depois com calma. É que aqui eu não acabei não mostrando, porque eu acabo entrando em outra vertente, né? Eu acabo indo em outra área, e aí fica muito extenso, por isso que eu acabei não mostrando, mas se você quiser depois, Suzana, eu te mostro, te dou um roteirinho passo a passo para você fazer, tá bom? E a minha outra pergunta, não é uma pergunta, né? Na verdade, eu queria que você explicasse melhor como que os alunos têm acesso ao VPN. Eu tenho no computador, eu fui tentar aqui no notebook, eu não consegui. Eu não sei se a gente tem que baixar, não lembro mais. Se a gente tem que baixar, ou talvez colocar o link aqui para os alunos. Tá, eu vou mostrar aqui novamente, é que é bem, eu falo que a gente acaba esquecendo, né? É assim mesmo. E eu gostei muito dessa ideia de você dar uma oficina para a gente sobre o Mendeley, né? Podia ser a quarta. O pessoal gosta do Mendeley.
Ó, só para mostrar para vocês, é aqui na página da FCL, no final da página, eu desço tudo. Eu tenho aqui, ó, VPN Unesp, aqui na parte inferior, que essa telinha cinzinha, quando você passa o mouse, ele fica de outra cor, né? Então, eu tenho aqui, ou eu tenho aqui, sistemas VPN. Então, eu tenho acesso por esses dois locais. Vou clicar aqui no VPN. Fechar essas outras telas. Quando eu chego aqui na página do VPN, então eu tenho aqui instruções de configuração da VPN. Eu posso, pelo tipo de configuração do meu computador, né, seguir esse passo a passo. Então, exemplo aqui, o meu é o Windows 7 ou Windows 10, o que for, eu venho aqui certinho, ele explica um pouco, né, que precisa ter a identificação da central de acessos para poder entrar, que é o login, né, @unesp, e o passo a passo. Então, eu entro aqui, clico em configurações de rede, né, configurar, eu escolho, né, certinho. Então, eu venho aqui, ó, vpn.unesp.br, nome do destino, e aqui eu ponho o meu usuário, que é o login @unesp e a senha, né, e conecto. Mas sempre que eu for precisar entrar, conectar, eu tenho que acessar essa minha conexão via VPN. Então, dependendo do computador, ou ele vem com essa configuração, ou, quer ver? No Windows 10, que é o que o pessoal ultimamente está usando mais, ele vem nessa opção do rede e internet. Eu entro lá nessa chavinha, né? Eu falo uma engrenagem, clico em rede e internet e escolho a conexão VPN. Quem nunca fez, vai adicionar uma conexão nova para ele localizar. Quem já tem, ele já aparece aqui como VPN Unesp, tá? E aí você conecta ele para ele acessar, depois que estiver conectado. Na primeira vez, ele vai pedir as informações que você vai preencher. Aqui embaixo, a questão do login, né, do @unesp e a senha. E aí ele aparece depois assim, ó, VPN Unesp, e conecta, para você conectar. Sempre que você terminar, você termina, vem aqui, coloca desconectar, ele vai aparecer a opção desconectar, e não remover, desconectar. Para poder depois, outras pessoas poderem acessar. Porque sempre quando eu fui nos treinamentos, eles comentavam, né? Ai, sempre conecta, desconecta depois, para não sobrecarregar a questão da conexão. Mas naquela época não estava em remoto e nunca aconteceu de sobrecarregar. Hoje, no começo da pandemia, aí tinha momentos que sobrecarregava. Hoje ele já está bem melhor, a questão do VPN, da conexão, tá? Ele é um pouquinho só mais lentinho, mas ele é tranquilo aí para a gente utilizar. Deu para relembrar? Deu sim, Sandra, obrigada. Chegou mais um comentário aqui no chat do Matheus Ritmos. Ele gostaria de parabenizar a professora Sandra. Ele disse que ele é aluno do mestrado do programa de pós-graduação em Geografia da Universidade Federal do Tocantins, do campus Porto Nacional, e a oficina superou as expectativas e com certeza dará suporte para a escrita da dissertação dele. Aí ele agradece. Ai, fico feliz, viu? Mesmo que você não seja aluno nosso, né, não tenha o vínculo e tudo mais, mas o que você precisar, às vezes, né, nas suas pesquisas, de alguma ajuda, é só você falar, entrar em contato com a gente, que a gente está à disposição, tá bom? Fico feliz aí por poder atendê-lo. Bom, eu acredito que nós não temos mais dúvidas, nós já estamos também caminhando para o nosso teto. Novamente, gostaria de agradecer, Sandra, por você ter aceitado o nosso convite. E gostaria de lembrar também que semana que vem a gente vai ter a nossa segunda oficina, que vai ser sobre plágio, vai ocorrer no dia 11/6, às 5h30, mesmo horário. Então, portanto, façam a inscrição de vocês, que a gente vai mandar o link por e-mail. Provavelmente o link vai ser esse mesmo. E
Foi uma boa aula para quem tem aula à noite. E obrigado a todos que estão com a gente aqui até agora. Obrigada aí, pessoal. Boa aula para quem tem aula e uma boa noite para quem já está mais tranquilo, né? Muito obrigada, Sandra, pela sua participação. Imagina, eu que agradeço. Tchau, pessoal.